Capítulo 8. Não acho que deva contar a Fete que achei que o encontro dele com Deus seja de fato um encontro com ele mesmo, vindo do futuro distante. Ele próprio, tão evoluído, tão alterado, que não era mais um ser humano. Fete havia começado a se lembrar de um tempo anterior em que ainda estava nas estrelas, e havia encontrado um ser pronto para retornar às estrelas. E diversos eus ao longo do caminho, vários pontos ao longo da linha. E todos eles são a mesma pessoa. Registro 13, do Tractatus. Pascal disse: toda a história é um homem imortal que aprende constantemente. Este é o imortal a quem veneramos sem lhe saber o nome. Ele viveu há muito tempo, mas ainda está vivo. E a cabeça de apoio está para retornar. O nome muda. Em um certo nível, Fete adivinhou a verdade. Ele havia encontrado seus antigos eus e seus futuros eus, dois futuros eus. Um antigo, as pessoas de 3 olhos, e depois Zebra, que é desincorporado. O tempo de algum modo foi abolido para ele, e a recapitulação dos eus ao longo do eixo de tempo linear fez com que a multidão de eus se laminasse em camadas, formando uma entidade comum. Dessa laminação de eus, Zebra, que é supra ou transtemporal, veio a existir, pura energia, pura informação viva, imortal, benigna, inteligente e prestativa. A essência do ser humano racional. No centro de um universo irracional, governado por uma mente irracional, está o homem racional, dos quais Horst Lover Fett é apenas um exemplo. A divindade inquebrantável que Fett encontrou em 1974 era ele mesmo. Entretanto, Fett parecia feliz em acreditar que havia encontrado Deus. Depois de pensar um pouco, decidi não dizer a ele o que eu achava. Afinal de contas, eu podia estar errado. Isso tinha tudo a ver com o tempo. O tempo pode ser superado. Escreveu Mircea Eliade. Esse é o X da questão. O grande mistério de Eleusis, dos órficos, dos primeiros cristãos, de Sarapis, das religiões dos mistérios greco-romanas, de Hermes Trismegisto, dos alquimistas herméticos do Renascimento, da Irmandade Rosa Cruz, de Apolônio de Tiana, de Simão Magus, de Asclépio, de Paracelso, de Bruno, consiste na abolição do tempo. As técnicas estão lá. Dante as discute na Divina Comédia. Elas têm a ver com a perda da amnésia, quando se perde o esquecimento. A verdadeira memória se espalha para frente e para trás, para o passado e para o futuro, e também, estranhamente, para dentro de universos alternativos. Ela não é só linear, mas também ortogonal. E por isso que se pode dizer corretamente que Elias é imortal. Ele havia penetrado no reino superior, como Fett o denomina, e não está mais sujeito ao tempo. O tempo equivale ao que os antigos chamavam de determinismo astral. O objetivo dos mistérios era libertar o iniciado do determinismo astral, que mal e mal equivale ao destino. Sobre isso, Fett escreveu em seu Tractatus. Registro 48. 2 reinos existem, o superior e o inferior. O superior deriva do hiperuniverso 1, ou Yang, a forma 1 de Parmênides. É senciente e volitivo. O reino inferior, o Yin, a forma 2 de Parmênides, é mecânico, orientado por uma causa cega, eficiente, determinista e sem inteligência, já que emana de uma fonte morta. Em tempos antigos ele era denominado determinismo astral. Estamos aprisionados, em grande parte, no reino inferior, mas somos, por intermédio dos sacramentos, por intermédio do plasmado, libertados. Até que o determinismo astral seja quebrado, não estaremos sequer cientes dele. Tão iludidos nos encontramos. O império nunca terminou. Siddhartha, o Buda, lembrava-se de todas suas vidas passadas.
Por isso ele recebeu o título de Buda, que significa o Iluminado. Dele, o conhecimento de como atingir esse estado foi transmitido para a Grécia e aparece nos ensinamentos de Pitágoras, que conservou grande parte disso oculta, segredo místico da gnose, mas seu pupilo, Empédocles, se separou da Irmandade Pitagórica e levou tudo isso a conhecimento público. Empédocles contou aos seus amigos em particular que ele era apoio. Ele também, assim como Buda e Pitágoras, conseguia se lembrar de suas vidas passadas. O que eles não revelaram era a sua capacidade de se lembrar de vidas futuras. As pessoas de 3 olhos que Fett viu representavam ele próprio em um estágio iluminado de seu desenvolvimento evolucionário, através de suas várias vidas. No budismo, isso é chamado de olho divino superhumano, Diba Kakru, o poder de ver a morte e o renascimento dos seres. Gautama Buda, Siddhartha, obteve esse poder durante o período do meio de sua vigília, de 10 da noite às 2 da manhã. Em sua primeira vigília, de 6 da tarde a 10 da noite. Ele ganhou o conhecimento de todas, repito, todas, as suas existências anteriores. Pubeni Vasanosati Nana. Não contei isso a Fett, mas tecnicamente ele havia se tornado um Buda. Não me pareceu uma boa ideia dizer isso a ele. Afinal, se você é um Buda, deveria ser capaz de descobrir isso sozinho. Me ocorre que é um interessante paradoxo que um Buda, um iluminado, fosse incapaz de descobrir, mesmo depois de 4 anos e meio, que ele havia se tornado um iluminado. Fett havia se atolado totalmente em sua enorme exegese, tentando de modo fútil determinar o que havia acontecido com ele. Ele parecia mais como uma vítima de atropelamento do que com um Buda. Caralho! Como teria ressaltado Kevin a respeito do encontro com Zebra? O que foi aquilo? Nenhuma situação esquisita passava batida pelos olhos de Kevin. Ele se considerava o falcão e a esquisitice, o coelho. Ele não levava muito a sério a exegese, mas permaneceu um bom amigo de Fett. Kevin operava a partir do princípio de que se deve condenar a ação, não quem a praticou. Nesses dias, Kevin estava se sentindo bem. Afinal, sua opinião negativa de Cherry havia provado estar correta. Isso fez com que ele e Fett se aproximassem. Kevin sabia muito bem quem era ela, independentemente do câncer. Na análise final, o fato de que ela estava morrendo não importava a mínima para ele. Ele havia pensado muito sobre o assunto e concluíra que o câncer era um esquema de chantagem. A ideia obsessiva de Fett naqueles dias, enquanto ele se preocupava cada vez mais com Cherry, era de que o Salvador em breve renasceria, ou já havia renascido. Em algum lugar no mundo, ele caminhava, ou em breve caminharia pela terra uma vez mais. O que Fett pretendia fazer quando Cherry morresse? Morrisse havia gritado isso para ele na forma de uma pergunta. Será que ele iria morrer também? De jeito nenhum. Fett, ponderando, escrevendo e fazendo pesquisas e recebendo fragmentos de mensagens de Zebra durante estados hipnagógicos e em sonhos, e tentando salvar alguma coisa dos escombros da sua vida, havia decidido ir em busca do Salvador. Ele o encontraria onde quer que ele estivesse. Esta era a missão, propósito divino, que Zebra havia lhe dado em março de 1974. O jugo suave, o peso leve. Fett, que agora era um homem santo, se tornaria um mago moderno. Só lhe faltava uma pista, uma dica de onde procurar. Zebra acabaria dizendo: a pista viria de Deus. Este era todo o propósito da teofania de Zebra, fazer com que Fett seguisse seu caminho. Quando dissemos isso ao nosso amigo David, ele perguntou: será que vai ser Cristo? Demonstrando, portanto, seu catolicismo. É um quinto Salvador, Fett disse enigmaticamente. Afinal de contas, Zebra havia se referido
à vinda do Salvador de diversas e de certa forma conflitantes maneiras, como Santa Sofia, que era Cristo, como a cabeça de apoio, como Buda ou Siddhartha. Sendo eclético em termos de sua teologia, Fett listou uma série de salvadores: o Buda, Zoroastro, Jesus e Abu al-Qasim, Muhammad ibn Abd Allah Abd al-Muttalib ibn Hashim, isto é, Maomé. Às vezes ele também listava Mani. Logo, o próximo salvador seria o número 5, pela lista resumida, ou número 6, pela lista completa. Em certas épocas, Fett também incluía Asclépio, que, quando acrescentado à lista mais longa, tornaria o próximo salvador o número 7. De qualquer maneira, esse futuro salvador seria o último. Ele se sentaria como rei e juiz sobre todas as nações e povos. A ponte filtro do zoroastrismo havia sido armada, e por intermédio dela as boas almas, as de luz, se separaram das almas ruins, as da treva. Mat havia colocado sua pena na balança, para ser pesada contra o coração de cada homem em julgamento, com Osíris, o juiz, presidindo. Foi um período ocupado. Fett pretendia estar presente, talvez, para entregar o livro da vida para o juiz supremo, o ancião mencionado no livro de Daniel. Todos apontamos para Fett que provavelmente o livro da vida, no qual os nomes de todos que foram salvos haviam sido escritos, seria pesado demais para um homem só erguer. Seriam necessários um guincho e uma escavadeira. Fett não achou graça. Espere até o juiz supremo ver o meu gato morto, disse Kevin. Você, seu maldito gato morto, eu disse. Estamos de saco cheio de ouvir você falar do seu gato morto. Depois de ouvir Fett revelar seus planos engenhosos para procurar o Salvador, não importava o quanto ele tivesse de viajar para encontrá-lo. Percebi o óbvio. Fett realmente estava em busca daquela garota morta, Glória, por cuja morte ele se considerava responsável. Ele havia fundido totalmente a sua vida e seus objetivos religiosos com sua vida e objetivos emocionais. Para ele, Salvador significava amigo perdido. Ele esperava voltar a se reunir com ela, mas deste lado do túmulo. Se não podia ir até ela do outro lado, então a encontraria aqui. Portanto, embora ele não estivesse mais em modo suicida, ainda estava pirado. Mas isso me pareceu uma melhora. Thanatos estava perdendo para Eros. Nas palavras de Kevin, talvez Fett transe com alguma gata ao longo do caminho. Quando Fett partisse em sua busca sagrada, estaria procurando duas garotas mortas, Gloria e Cherry. Essa versão atualizada da saga do Graal me fez ficar pensando se motivos igualmente heróicos haviam motivado os Cavaleiros do Graal em Monte Savá, o castelo onde Parsifal acabou parando. Wagner diz em seu texto que somente aqueles a quem o próprio Graal chama encontram seu caminho até lá. O sangue de Cristo na cruz havia sido colhido no mesmo cálice do qual ele havia bebido na última ceia. Então ele havia literalmente acabado por conter o sangue. Em essência, o sangue, não o Graal, chamava os cavaleiros. O sangue nunca morreu. Assim como Zebra, conteúdo do Graal era um plasma, ou, como Fett denominava, plasmato. Provavelmente Fett anotou em algum ponto de sua exegese que Zebra era igual ao plasmado, que era igual ao sangue sagrado do Cristo crucificado. O sangue derramado da garota, rachado e ressecado na calçada, em frente ao Auckland Cinnamon Beauty, convocava Fett que, assim como Parsifal, era um completo idiota. É isso que a palavra Parsifal, dizem, significa em árabe. Supostamente ela derivou de Fal-Pars, uma palavra árabe que significa puro idiota. Isso é claro, não é verdade. Embora na ópera Parsifal, Condri se dirige assim a Parsifal. O nome Parsifal, na verdade, deriva de Persevai, que é apenas um nome.
Entretanto, permanece um ponto de interesse. Através da Pérsia, o Graal é identificado com a pré-cristã Lapis Exilis, que é uma pedra mágica. Essa pedra aparece na alquimia hermética tardia como o agente por intermédio do qual a metamorfose humana é atingida. Segundo o conceito de Fett sobre simbiose interespécie, o ser humano cruzado com zebra ou o locus ou plasmado para se tornar um homo plasmado. Posso ver uma certa continuidade em tudo isso. Fett acreditava que ele próprio havia efetuado um cruzamento com zebra. Logo, ele já havia se tornado aquilo que os alquimistas herméticos procuravam. Seria natural, então, que ele procurasse o Graal. Ele encontraria sua amia a si próprio e ao seu lar. Kevin tinha o papel do mago maligno Klingsor, por ficar constantemente espicaçando as aspirações idealistas de Fett. Fett, segundo Kevin, era um tarado. Em Fett Thanatos, a morte, lutava com Rims, que Kevin identificava não com a vida, mas com Trepa. Isso provavelmente não está longe da verdade. Quero dizer, a descrição básica que Kevin faz da luta dialética, indo e vindo dentro da cabeça de Fett. Parte de Fett desejava morrer e parte desejava a vida. Tana os pode assumir a forma que desejar. Ele pode matar Eros, a pulsão de vida, e em seguida simulá-la. Assim que Thanatos faz isso com você, você está em grande apuros. Você supõe que está sendo dirigido por Eros, mas é Thanatos usando uma máscara. Eu esperava que o Fett não tivesse entrado nesse lugar. Eu esperava que o desejo dele de buscar e encontrar o Salvador derivasse de Eros. Verdadeiro Salvador, ou verdadeiro Deus, carrega a vida dentro de si. Ele é a vida. Qualquer Salvador ou Deus que traga a morte não é nada a não ser Thanatos, usando uma máscara de Salvador. É por isso que Jesus se identificava como verdadeiro Salvador, mesmo quando não queria se identificar dessa forma. Por seus milagres de cura. As pessoas sabiam para onde os milagres de cura apontavam. Existe uma passagem maravilhosa no final do Antigo Testamento, onde essa questão está esclarecida. Deus diz: mas para vós que temeis o meu nome, brilhará o sol da justiça, que tem a cura em seus raios, e vós saireis e saltareis como bezerros de engorda. Em um certo sentido, Fett esperava que o Salvador curasse o que havia ficado doente, restaurasse o que havia sido quebrado. Em algum nível, ele realmente acreditava que a garota morta, Glória, pudesse ter sua vida restaurada. Foi por isso que a agonia sem alívio de Cherry, seu câncer em crescimento, o perturbou e derrotou suas esperanças e crenças espirituais. Segundo seu sistema, conforme escrito em sua exegese, com base em seu encontro com Deus, Cherry deveria ter sido curada. Fett estava em busca de muita coisa, embora tecnicamente ele conseguisse compreender porque Cherry tinha câncer, espiritualmente ele não entendia. Na verdade, Fett não conseguia mesmo compreender por que Cristo, o Filho de Deus, havia sido crucificado. Dor e sofrimento não faziam sentido para Fett. Ele não conseguia encaixá-las no grande esquema das coisas. Logo, raciocinou, a existência de aflições tão pavorosas apontavam para a irracionalidade no universo, uma afronta para a razão. Sem sombra de dúvida, Fett falava sério quanto à sua peregrinação proposta. Ele havia guardado quase $20.000 em sua poupança. Não caçoe dele, eu disse um dia a Kevin. Isso é importante para ele. Os olhos de Kevin brilharam com seu cinismo costumeiro, e ele disse: comer uma mulher gostosa é importante para mim também. Sai dessa, eu disse. Você não é nada engraçado. Kevin simplesmente continuou a sorrir. Uma semana depois, Cherry morreu. Agora, conforme eu havia previsto, Fett tinha 2 mortes em sua consciência. Ele não fora capaz de salvar nenhuma das 2 garotas. Quando você é Atlas, precisa carregar uma carga pesada, e se deixá-la cair, muita gente vai sofrer. Um mundo inteiro de pessoas, um mundo inteiro de sofrimento.
Isso agora afetava Fete, mais espiritualmente do que fisicamente, esse farto. Amarrados a ele, os dois cadáveres gritavam por socorro. Gritavam mesmo mortos. Os gritos dos mortos são terríveis. Você deveria tentar não ouvi-los. O que eu temia era um retorno de Fete ao suicídio e, se isso fracassasse, então outra temporada na prisão de borracha. Para minha surpresa, quando passei pelo apartamento de Fete, encontrei-o composto. Estou indo, ele me disse. Em sua peregrinação? É isso aí, disse Fete. Onde? Não sei. Vou simplesmente começar e Zebra me guiará. Eu não tinha motivação para tentar dissuadi-lo disso. Do que consistiam suas alternativas? Sentado sozinho no apartamento em que ele e Cherry haviam vivido juntos, ouvindo Kevin fazer pouco caso das tristezas do mundo. E o pior de tudo, ele podia passar o tempo ouvindo David reclamar de como Deus tira o bom de dentro do que existe de mal. Se alguma coisa fosse capaz de colocar Fete na prisão de borracha, seria se encontrar no meio do fogo versus o cinicamente cruel. E o que eu poderia acrescentar? A morte de Cherry havia me arrasado também, havia me desconstruído em peças básicas, como um brinquedo desmontado, até voltarem as peças originais que estavam no kit infantil colorido. Senti vontade de dizer, me leve com você, Fete. Me mostre o caminho de casa. Enquanto Fete e eu estávamos ali sentados, chorando, o telefone tocou. Era Beth, que queria certificar de que Fete sabia que estava uma semana atrasada no pagamento da pensão alimentícia do filho. Quando desligou o telefone, Fete disse para mim, minhas ex-esposas descendem de ratos. Você precisa sair daqui, eu disse. Então você concorda que eu deveria ir? Isso, sim, eu disse. Tenho dinheiro suficiente para ir a qualquer lugar do mundo. Pensei na China. Pensei assim, qual é o lugar menos provável em que ele nasceria? Um país comunista como a China. Ou a França. Por que a França? Perguntei. Sempre quis conhecer a França. Então vai para a França, eu disse. O que é que você vai fazer? Murmurou Fete. Perdão? Eu estava pensando naquele anúncio do American Express Traveler Checks na TV. O que é que você vai fazer? O que você vai fazer? É assim que me sinto neste momento. Eles têm razão. Eu disse. Eu gosto daquele com o homem de meia idade que diz: eu tinha $600 naquela carteira. É a pior coisa que já aconteceu na minha vida. Se essa é a pior coisa que já aconteceu com ele, Fete respondeu assentindo, ele viveu uma vida protegida. Eu sabia qual visão havia sido conjurada pela mente de Fete, a visão das garotas mortas, ou quebradas no impacto, ou arrebentadas por dentro. Estremeci e tive vontade de chorar. Ela sufocou, Fete disse finalmente numa voz baixinha. Ela simplesmente sufocou. Porra! Não conseguia mais respirar. Lamento, eu disse. Você sabe o que o médico me disse para me animar? Fete disse. Existem doenças piores que câncer. Ele te mostrou slides? Nós dois caímos na gargalhada. Quando você está quase louco de dor, você ri do que puder. Vamos dar uma caminhada até o Sombreiro Street? Eu disse. Era um bom restaurante e bar onde todos nós gostávamos de ir. Vou te pagar uma bebida. Descemos até a Main Street e nos sentamos no bar, que ficava no Sombreiro Street. Cadê aquela moça pequenininha de cabelos castanhos com que você costumava vir? A garçonete perguntou a Fete quando nos serviu nossos drinks. Em Cleveland, disse Fete. Nós dois começamos a rir novamente. A garçonete se lembrava de Cherry. Era terrível demais para levar a sério. Eu conheci uma mulher, disse para Fete, enquanto bebíamos, e eu estava falando de um gato morto que tive e disse, bom, ele está descansando na perpetuidade. E ela imediatamente disse, completamente séria, meu gato está enterrado em Glendale. Nós todos rimos e comparamos o tempo em Glendale com o tempo na perpetuidade.
Fett e eu gargalhamos tanto que outras pessoas pararam para olhar para nós. A gente tem que parar com isso, eu disse, me acalmando. Não é mais frio na perpetuidade? Perguntou Fett. Sim, mas com menos neblina. Fett disse. Quem sabe não é lá onde vou encontrá-lo? Quem? Perguntei. Ele, o quinto Salvador. Você se lembra daquela época, no seu apartamento? Eu disse quando Cheryl estava iniciando a quimioterapia e seu cabelo estava caindo. Sim, o pratinho de água do gato. Ela estava ao lado do pratinho de água do gato e seus cabelos ficavam caindo dentro do pratinho de água. E o coitado do gato não estava entendendo nada. Que diabo é isso? Disse Fett, citando o que o gato teria dito se pudesse falar. Aqui no meu pratinho d'água? Ele sorriu, mas não era possível ver nenhuma alegria em seu sorriso. Nenhum de nós podia mais ser engraçado, mesmo entre nós. Precisamos de Kevin para nos animar, disse Fett. Pensando bem, ele murmurou. Talvez não. Só precisamos continuar andando em frente, disse eu. Phil, disse Fett, se eu não achá-lo, vou morrer. Eu sei, respondi. Era verdade. Salvador estava entre Horse Lover Fett e a aniquilação. Eu estou programado para me autodestruir, disse Fett. O botão já foi apertado. As sensações que você sente, comecei, elas são racionais, disse Fett, em termos da situação. É verdade. Isso não é loucura. Eu preciso encontrá-lo, esteja ele onde estiver. Ou morro. Bem, então vou morrer também, eu disse, se você morrer. É isso aí, disse Fett. Você sacou. Você não pode existir sem mim e eu não posso existir sem você. Estamos nessa juntos? Caralho, que tipo de vida é essa? Por que essas coisas acontecem? Mas você mesmo acabou de dizer, o universo, vou encontrá-lo, disse Fett. Terminou seu drink, colocou o copo vazio na mesa e se levantou. Vamos voltar ao meu apartamento. Quero que você ouça o novo disco da Linda Ronstadt, Living in the USA. É bom pra caramba. Quando saímos do bar, eu disse. Kevin disse que a Linda Ronstadt já era. Parando na porta, Fett disse. Quem já era o Kevin. Ele vai ficar sacudindo aquele maldito gato morto debaixo do seu capote no dia do juízo final e eles vão rir na cara dele, como ele ri na nossa cara. É isso que ele merece. Um grande juiz exatamente como ele próprio. Não é uma ideia teológica ruim, eu disse. Você descobre que está encarando você mesmo. Você acha que irá encontrá-lo? O Salvador? Vou achá-lo sim. Se eu ficar sem dinheiro, volto para casa. Trabalho um pouco mais e torno a procurar. Ele tem de estar em algum lugar. Zebra disse isso. E o Thomas dentro da minha cabeça. Ele sabia disso. Ele se lembrava de que Jesus havia estado ali pouco tempo antes, e sabia que ele voltaria. Estavam todos felizes, completamente felizes, fazendo preparativos para recebê-lo, quando ele voltasse. A volta do noivo. Era um ambiente tão festivo, Phil. Totalmente feliz e animado, todo mundo correndo de um lado para o outro. Eles estavam fugindo da prisão de Ferro Negra, e simplesmente rindo e rindo. Eles haviam explodido aquela porra, Phil. A prisão inteira. Explodido ela e saído de lá correndo, rindo, totalmente felizes. E eu era um deles. Você será novamente, eu disse. Serei, disse Fett, quando encontrá-lo. Mas até lá eu não serei. Não posso ser. Não há saída. Ele parou subitamente no meio-fio, as mãos enfiadas nos bolsos. Sinto saudades dele, Phil. Sinto saudades dele. Caralho. Eu quero estar com ele. Quero senti-lo me abraçando. Ninguém mais pode fazer isso. Eu o vi. Meio que o vi e quero vê-lo novamente. Esse amor, esse calor, esse deleite que ele tem de que sou eu, se me ver, se estar feliz que seja eu, de me reconhecer. Ele me reconheceu. Eu sei. Disse, me sentindo estranho. Ninguém sabe como é, disse Fett.
tê-lo visto e depois não vê-lo. Já são quase 5 anos agora. 5 anos de... Fez um gesto. De quê? E o que antes disso? Você vai encontrá-lo, eu disse. Eu preciso encontrá-lo, disse Fett. Ou eu vou morrer. E você também, Phil. E nós sabemos disso. O líder dos Cavaleiros do Grau, Anfortas, tem uma ferida que não sara. Klingsor o feriu com a lança que perfurou o flanco de Jesus. Mais tarde, quando Klingsor atirar a lança em Parsifal, o puro idiota pega a lança, que parou em pleno ar, e a segura, fazendo o sinal da cruz com ela, e Klingsor e todo o seu castelo desaparecem. Eles nunca estiveram lá para começo de conversa. Era uma ilusão, que os gregos chamam de docus, o que os indianos chamam de véu de Maia. Não há nada que Parsifal não possa fazer. No fim da ópera, Parsifal toca a ferida de Anfortas com a lança e a ferida se cura. Anfortas, que só queria morrer, é curado. Palavras muito misteriosas são repetidas que jamais entendi, embora eu leia em alemão. Gesegnet sei dein Leiden, das Mittels hotste Kraft, und heisten Wissen mach den Sazien Toren gab. Esta é uma das chaves da história de Parsifal, o puro idiota que abole a ilusão do mago Klingsor e seu castelo, e cura a ferida de Anfortas. Mas o que isso quer dizer? Possa seu sofrimento ser abençoado, que deu ao tolo tímido o mais alto poder da piedade e a força do mais puro conhecimento. Não sei o que isso quer dizer, mas sei que, no nosso caso, o puro idiota, Horselover Fett, ele próprio tinha a ferida que não queria curar e a dor que a acompanha. Tudo bem, a ferida é provocada pela lança que feriu o flanco do Salvador. E só essa mesma lança poderá curá-lo. Na ópera, após a cura de Anfortas, o templo é finalmente aberto. Ele estava fechado havia um longo tempo. E o Graal é revelado, momento no qual vozes celestiais dizem Erlösung den Erlöser, o que é muito estranho, pois significa o Redentor redimido. Em outras palavras, Cristo salvou a si mesmo. Existe um termo técnico para isso. Salvador salvandus, Salvador salvo. O fato de que, no cumprimento de sua tarefa, o mensageiro eterno deve ele próprio assumir o fardo da encarnação e do exílio cósmico, e o fato posterior de que, pelo menos na variação iraniana do mito, ele é, em um certo sentido, idêntico àqueles que chama. As partes outrora perdidas do eu divino dão margem à ideia comovente do Salvador salvo, Salvator salvandus. Minha fonte tem prestígio. The Encyclopedia of Philosophy, Macmillan Publishing Company, New York, 1967, no artigo sobre gnosticismo. Eu estou tentando ver como isso se aplica a Fett. O que esse mais alto poder da piedade? De que maneira a piedade tem o poder de curar uma ferida? E pode Fett sentir pena de si mesmo e assim curar sua própria ferida? Seria isso, então, o que tornaria Horselover Fett o próprio Salvador. Salvador salvo. Esta parece ser a ideia de que Wagner expressa. A ideia do Salvador é de origem gnóstica. Como que ela entrou em Parsifal? Talvez Fett estivesse em busca de si mesmo quando partiu em busca do Salvador para curar a ferida provocada primeiro pela morte de Glória e depois pela morte de Cheryl. Mas o que em nosso mundo moderno seria análogo ao imenso castelo de pedra de Klingsor, aquilo que Fett chama de Império, a prisão do Ferro Negro? O Império, que nunca terminou, é uma ilusão? As palavras que Parsifal fala e que fazem com que o imenso castelo de pedra e o próprio Klingsor desapareçam são Mit diesem Zeichen Bach den Zauber. Com este sinal eu declaro sua magia abolida. O sinal, claro, é o sinal da cruz. O salvador de Fett é o próprio Fett, como eu já havia deduzido. Zebras são todos os eus ao longo do eixo temporal linear, laminados em uma camada de eu supra ou transtemporal que não pode morrer, que retornou para salvar Fett.
mas não ouso dizer a Fett que ele está em busca de si mesmo. Ele não está pronto para assimilar este conceito, pois, assim como o resto de nós, ele busca um Salvador externo. O mais alto poder da piedade é simplesmente uma mentira deslavada. Piedade não tem poder. Fett sentiu uma enorme piedade por Gloria e uma enorme piedade por Cherry. Não ajudou nem um pouco em nenhum dos dois casos. Faltava alguma coisa. Todo mundo sabe disso. Todo mundo que já olhou sem poder fazer nada para uma pessoa doente ou moribunda, ou um animal doente ou moribundo, sentiu uma pena terrível, uma pena avassaladora, e percebeu que essa pena, por maior que pudesse ser, totalmente inútil, outra coisa curou a ferida. Para mim, David e Kevin, a questão era séria, essa ferida em Fett que não curava, mas que precisava ser curada e seria curada, se Fett encontrasse o Salvador. Será que existia no futuro alguma cena mágica em que Fett cairia em si, reconheceria ser ele próprio o Salvador e, portanto, automaticamente seria curado? Não aposte nisso. Eu não apostaria. Parzival é um daqueles artefatos culturais tortuosos dos quais você tem a sensação subjetiva de que aprendeu alguma coisa valiosa ou até mesmo que não tem preço. Mas ao fazer um exame mais atento, você subitamente começa a coçar a cabeça e dizer: espera um minuto, isto aqui não faz sentido. Posso até ver Richard Wagner às portas do paraíso. Vocês precisam me deixar entrar, diz ele. Eu escrevi Parzival. Tem a ver com o Graal, Cristo, sofrimento, piedade e cura, certo? E eles respondem: bom, nós lemos a obra e ela não faz sentido. Slam! Wagner tem razão, e eles também. É outra armadilha de dedos chinesa. Ou talvez eu não esteja entendendo direito a questão. O que temos aqui é um paradoxo zen. Aquilo que não faz sentido faz o maior sentido de todos. Estou sendo apanhado num pecado da maior magnitude. O uso da lógica aristotélica de dois valores. Uma coisa é A ou não há, a lei do meio excluído. Todo mundo sabe que a lógica aristotélica de dois valores não vale porra nenhuma. O que eu estou dizendo é: se Kevin estivesse aqui, ele diria e que é o que ele diz a Fett quando Fett lê trechos de sua exegese em voz alta. Kevin não vê a menor utilidade no profundo. Ele tem razão. Tudo o que estou fazendo é fazer sem parar nas minhas tentativas de compreender como Horse Lover Fett vai curar. Salvar Horse Lover Fett, pois Fett não pode ser salvo. Curar Cherry iria compensar a perda de Gloria, mas Cherry morreu. A morte de Gloria fez com que Fett tomasse 49 tabletes de veneno e agora estamos torcendo para que, com a morte de Cherry, ele siga em frente, encontre o Salvador. Que Salvador? E seja curado. Curado de uma ferida que antes da morte de Cherry era virtualmente terminal para ele. Agora não existe Horse Lover Fett, somente a ferida permanece. Horse Lover Fett está morto, arrastado para a tumba por duas mulheres más, arrastado para o fundo porque é um idiota. Esta é outra parte de Parzival que não faz sentido. A ideia de que ser imbecil é salvífico. Por quê? Em Parzival, o sofrimento deu ao idiota tímido o poder do mais puro conhecimento. Como? Por quê? Por favor, me explica. Por favor, me mostra como o sofrimento de Gloria e o sofrimento da Cherry contribuíram com qualquer coisa boa para o Fett, para qualquer um, para qualquer coisa. É mentira. É uma mentira maligna. O sofrimento deve ser abolido. Bom, vamos admitir. Parzival fez isso curando a ferida. A agonia de Amfortas cessou. O que nós realmente precisamos é de um médico, não de uma lança. Deixe-me passar para vocês o registro 45 do Tractatus de Fett. Ao ver Cristo em uma visão, eu disse corretamente para ele: nós precisamos de cuidados médicos. Na visão havia um criador insano que destruía o que criava, sem objetivo. O que significa dizer:
irracionalmente. Este é o traço de loucura da mente. Cristo é nossa única esperança, já que não podemos mais convocar a Asclépio. Asclépio veio antes de Cristo e fez um homem se erguer dos mortos. E por este ato, Zeus mandou um dos ciclopes matá-lo com um raio. Cristo também foi morto pelo que havia feito, erguer um homem dos mortos. Elias trouxe um menino de volta à vida e desapareceu logo em seguida, num redemoinho. O império nunca terminou. O médico havia vindo a nós uma série de vezes, sob uma série de nomes, mas ainda não estamos curados. O império o identificou e o ejetou. Desta vez, ele matará o império por fagocitose. De muitas maneiras, a exegese de Fett faz mais sentido do que Parsifal. Fett concebe o universo como um organismo vivo, no qual uma partícula tóxica penetrou. A partícula tóxica feita de metal pesado se incorporou ao organismo universo e o está envenenando. O organismo universo despacha um fagócito. O fagócito é Cristo. Ele cerca a partícula de metal tóxico, a prisão de ferro negra, e começa a destruí-la. O império é a instituição, a codificação da loucura. Ele é insano e impõe sua insanidade a nós pela violência, já que sua natureza é violenta. Combater o império é ser infectado por sua loucura. Isto é um paradoxo. Quem quer que derrote um segmento do império se torne um império. Ele prolifera como um vírus, impondo sua forma sobre seus inimigos. Logo ele se torna seus inimigos. Contra o império, posiciona-se a informação viva, o plasmado, o médico, o que conhecemos como Espírito Santo, ou Cristo desincorporado. Esses são os dois princípios, o escuro, o império, e o claro, o plasmado. No fim, a mente dará a vitória ao último. Cada um de nós irá morrer ou sobreviver de acordo com aquilo ao qual se alinhar e seus esforços. Cada um de nós contém um componente de cada. No fim das contas, um ou outro componente triunfará em cada humano. Zoroastro sabia disso, pois a mente sábia o informou. Ele foi o primeiro salvador. 4 viveram ao todo. Um quinto está para nascer. Ele irá deferir dos outros. Ele governará e nos julgará. Na minha opinião, Kevin pode fazer bilu, 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 sempre que Fett ler ou fizer citações de seus tractatus. Mas Fett descobriu alguma coisa. Fett vê uma fagocitose cósmica em progresso, no qual, em microforma, todos estamos envolvidos. Uma partícula de metal tóxica está alojada dentro de cada um de nós. O que está acima, o macrocosmo, é o que está abaixo, o microcosmo, ou o homem. Estamos todos feridos e todos precisamos de um médico. Elias para os judeus, Asclépio para os gregos, Cristo para os cristãos, Zoroastro para os gnósticos, seguidores de Mani e assim por diante. Nós morremos porque nascemos doentes, nascidos com um fragmento de metal pesado dentro de nós, uma ferida, como a ferida de Amfortas. E quando formos curados, seremos imortais. É assim que deveria ser, mas o fragmento de metal tóxico penetrou no macrocosmo, simultaneamente penetrou em cada uma de suas pluriformas microcósmicas, nós mesmos. Pense no gato que cochila em seu colo. Ele está ferido, mas a ferida ainda não está aparecendo. Assim como Cherry, alguma coisa o está consumindo. Você quer apostar contra essa afirmação? Lamine todas as imagens do gato no tempo linear em uma entidade. O resultado que você obtém está estrupiado, ferido e morto. Mas um milagre acontece. Um médico invisível cura o gato. Então tudo fica em suspenso por um momento e nos leva apressadamente para a morte. A planta e o inseto morrem ao fim do verão. A fera e o homem depois de alguns anos. A morte passa sua foice incansável. Entretanto, sem contar com isso,
Não como se isto não fosse assim de modo algum, tudo está sempre lá e em seu lugar, como se tudo fosse imperecível. Esta é a imortalidade temporal. Em consequência disto, sem contar com milhares de anos de morte e decadência, nada se perdeu, nem um átomo da matéria, menos ainda qualquer coisa do ser interior que se exiba como natureza. Logo, a cada momento, podemos gritar alegremente: apesar do tempo, da morte e da decomposição, ainda estamos todos juntos. Schopenhauer. Em algum lugar, Schopenhauer diz que o gato que você vê brincando no jardim é o gato que brincou há 300 anos. Era isso o que Fete havia encontrado em Thomas, nas pessoas de 3 olhos e, acima de tudo, em Zebra, que não tinha corpo. O antigo argumento a favor da imortalidade é o seguinte: se cada criatura realmente morre, como parece, então a vida constantemente se retira do universo, deixa de existir. E então, no fim das contas, toda a vida terá deixado de existir, já que não existem exceções conhecidas. Ergo, apesar do que vemos, a vida de algum modo não deve se transformar em morte. Juntamente com Gloria e Cherry, Fete havia morrido, mas Fete ainda continuava vivendo como o Salvador que ele agora propunha buscar.